Irmãos, boa noite. Para mim é uma alegria poder estar aqui mais uma vez com os irmãos. A surpresa, eu acho que é por causa da minha perda de peso, desde a minha última vez, né? Me submeti aí à famosa cirurgia de redução de estômago, e aí já foram o quê? Mais de 60 quilos perdidos, então realmente é uma diferença, né? Então agradeço as orações feitas também, e aqui também trago o abraço da Igreja Presbiteriana do Joque, em nome do Conselho, para todos os amados irmãos. Tá? Então, para mim foi uma alegria estar com os jovens e adolescentes naquele acampamento, e hoje queria pregar em um texto da Palavra de Deus. Na verdade, são 3 leituras que nós vamos fazer, e antes mesmo de lermos o texto, eu até nem defendo que esta é a única maneira de olharmos para esse texto, mas quando nós olhamos na maneira que nós vamos enxergar o texto de Êxodo, capítulo 15, se puder abrir o texto de Êxodo, capítulo 15, nós vamos ler 3 textos em sequência, neste mesmo capítulo, nesse mesmo livro, desculpe, e aí no final nós vamos ler um outro texto do Novo Testamento. Então, Êxodo, capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 22, e onde esse texto, que ele pode e deve também ser pregado de uma forma individual, mas quando nós olhamos os capítulos 15, 16 e 17, dentro de uma unidade textual só, nós percebemos que ele é um clímax, há um crescimento de ideias aqui apresentado. Então, Êxodo 15, a partir do versículo 22, diz assim a santa palavra do Senhor: Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés chamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deixares ouvidos e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Agora o capítulo 16, versículos aí de 1 até o 4. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a esse deserto para matar de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Agora capítulo 17, versículos de 1 a 7. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés, e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito, para nos matarem de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos?
Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. E eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Vamos orar? Senhor Deus, humildemente nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine. Santo Espírito do Senhor, clamamos que o véu dos nossos olhos possam cair, para que possamos enxergar a Tua glória nesse texto, para que possamos ver que as santas verdades graciosas do Teu santo Evangelho, da Tua substituição penal por nós, já estão nessas páginas, nesse texto, como o nosso pecado é algo horrível. Nos ajuda, ó Senhor, a entendermos tais verdades esta noite. E é no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, que nós oramos. Amém. Irmãos, o texto que nós lemos, de toda essa sequência, é de fundamental importância você entender a localização dela, tá? Que ela se encontra imediatamente após a saída do povo do Egito, ou seja, o povo tinha acabado de atravessar o Mar Vermelho, e se encontra imediatamente antes ao Sinai. Parece óbvio demais. Pastor, isso é óbvio. A gente leu isso, já leu o Êxodo. Mas você entendendo simplesmente isso, de que o texto que nós lemos, ele está depois da libertação e antes da entrega da lei, já lhe permite olhar para esse texto com outros olhos. Por quê? Porque você já sabe que o povo foi salvo não por obediência à lei, mas pela graça. Que a lei não foi entregue antes. Ou seja, se o povo fosse salvo pela lei, Êxodo 20 deveria acontecer antes de Êxodo 15, antes de Êxodo 14. Mas não, acontece depois. Então a lei não foi entregue ainda de caráter geral. Os 10 mandamentos, as 2 tábuas da lei e todas as outras leis de tabernáculo, de convivência, ainda não foram entregues. Mas aquele povo já se encontrava livre e liberto para salvar o Senhor. E nos 3 textos que nós lemos, nós nos deparamos com um padrão. É por isso que eu fiz as 3 leituras. Se você perceber, nos 3 textos, nós vamos encontrar um problema, nós vamos encontrar a reação do povo, nós vamos encontrar a solução e nós vamos encontrar a lei. Nos 4 textos. Então vamos ver esse padrão nos 3 textos que nós lemos e como nós vamos ver no 17. Há uma mudança. E por que essa mudança existe é que é o ápice do texto. Quando nós lemos esses 3 textos em sequência, é que eu acredito que o capítulo 17 é quando ele ganha ainda toda a sua força e glória, apontando para o nosso Redentor. Então veja, meus irmãos, que no capítulo 15, aquele povo estava sim no meio do deserto. Ele estava, é inegável isso. Só que, quando a gente já leu o versículo 27... que vai dizer que eles chegaram num lugar que tinha 12 fontes de água e 70 palmeiras, nós sabemos então que aquele caminho ele foi muito bem planejado por Deus. Que foi altamente bem planejado o caminho. Estava no meio do deserto? Estava, mas veja que não há mudança de rota. Vai dizer que logo após aquele evento, nós vamos ver melhor agora, ele chega em lugares com fontes de água, com palmeiras. Então Deus traçou muito bem o caminho para que aquele povo em nenhum momento ficasse desamparado. Mas aquele povo, né, e quanto mais eu leio o Antigo Testamento, se eu fosse comparar o povo de Israel, eu sempre compararia com o povo brasileiro, né? Na minha opinião, acho que o povo de Israel, acho que todas as nações, acho que o povo brasileiro é que mais se identifica. Que quando quer alguma coisa, quer na hora, e se não tem, reclama. Porque é exatamente o que acontece aqui. Eles chegam num lugar que bastava ele esperar um pouquinho mais, ele ia ter
todo um oásis para eles, mas eles se deparam com um problema. A água daquele lugar era amarga, e a ideia de amarga aqui era que era provavelmente salobra, não era própria para o consumo. E aí vejam, a gente está falando de um povo que acabou de atravessar um mar no meio. A gente está falando de um povo que acabou de ver o sol escurecer por 3 dias no Egito, que acabou de ver gafanhotos, sapos, que acabou de ver um rio virar sangue, que acabou de ver o primogênito de Faraó e os seus exércitos destruídos. E está vendo um povo que viu tudo isso, mas quando se depara com o primeiro problema, que é a água não própria para o consumo, como eles reagem. E aí você vai ver no versículo 24, vai dizer que o povo murmura. E aí, diante da murmuração, então nós vemos o problema, águas amargas, nós vemos a reação, murmuração, e nós vemos agora a solução. O próprio Deus disse: pegue os pedaços de árvore, jogue na água, e a água fica própria para o consumo. E é exatamente o que acontece. Então, problema, reação, libertação. Mas logo após a libertação, veja aí o versículo 26. Ou seja, depois da salvação sendo feita, veja o que Deus vai falar para o povo. E disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Que mandamento? Ainda não tinha sido entregue. Os estatutos, a lei, não tinha sido entregue. Os únicos estatutos até agora entregues foram estatutos de comemoração da Páscoa. Mas fora isso, não foi entregue. Então você percebe que essa cena, ela já prefigura algo para aquele povo. Vocês me obedeçam. Eu vou salvar vocês. Vocês não são salvos porque é obediência à lei. Eu vou salvar vocês é pela graça. É porque vocês são um povo reclamão mesmo que eu vou salvar vocês. Mas me obedeçam. E aí lança até luz. Porque Deus, você pode até pensar assim: pastor, nunca entendi porque Deus, para salvar Israel, destruiu uma nação. Não é que Deus destruiu uma nação. Deus julgou uma nação. Você entende, à luz desse texto e de vários outros, que a nação egípcia era uma nação que desobedecia a Deus e foi julgada por isso. Então, o que aconteceu com os egípcios foi justiça, não crueldade. E aí Deus alerta Israel: olha, vocês têm um problema, olha como vocês reagem, olha o que eu faço por vocês, e depois de salvos, me obedeçam. Obedeçam os estatutos, obedeçam as minhas regras. Aí no capítulo 16, nós vemos o mesmo problema. O mesmo padrão, desculpa. Só que um problema diferente. Agora o problema é: não temos comida. E aí você vê no versículo 3, que a reação é a mesma de antes. O povo murmura, tá? E começa a reclamar: era melhor lá, as nossas panelas de carne. Era melhor eu ser um escravo com comida do que um livre sem pão. Isso me lembrou, enquanto eu não sei quantos assistiram aquele filme que ganhou o Oscar ano passado, esse ano na verdade, 12 anos de escravidão. Um filme pesado, não no sentido de cena sexual, mas de pesado de imagem, sem saber que aquilo ali aconteceu com uma pessoa. E aí, enquanto eu assistia, para mim a cena mais marcante daquele filme, ainda no início do filme, então não vou estragar nada da história, em que, em certo momento, quando ele é capturado, sequestrado, o seu captor chega para ele e fala assim: o que você é? Aí ele fala: eu sou livre. Ele: você é livre? Tá bom. Aí ele sai
e volta com uma palmatória deste tamanho. Que você é? Eu sou livre. E ele bate tanto nele que ele quebra aquela palmatória nas costas dele. Aquele homem no chão, gemendo de dor, ele pergunta: o que você é? Ele: eu sou livre. Aí ele sai e pega o chicote, e durante 5 minutos ele chicoteia aquele homem. No final ele pergunta: o que você é? Aí ele fica em silêncio. O pecado tem a capacidade de destruir a nossa identidade, se nós deixarmos que isso aconteça. E exatamente o capítulo 16 já mostra essa verdade, de como o pecado cegou aquele povo de uma maneira tal, de que, meu amigo, era melhor a gente carregando pedra todo dia, mas comer carne de noite, do que livre e sem ter o que comer. E aí você vê o problema, você vê a reação, e você vê a solução incrível, onde Deus diz: pois vai cair pão do céu. É uma situação, é uma solução tão incrível, que o nome maná, literalmente significa: o que é isso? Não tem nenhum significado espiritual não, é literalmente: o que é isso? Você vê pão que cai do céu, a pergunta é: o que é isso? Foi uma coisa tão inusitada que colocaram a expressão como o nome do negócio, daquilo. O que é isso? E se não bastasse, ainda nesse capítulo mais à frente, o próprio Deus ainda manda codornizes, carne. Então, nos dois textos, um problema, a ausência de algo, a solução, Deus provendo a salvação. E nós não lemos diretamente aqui, mas vou apenas citar, se você ver os versículos 16, 24, 32 e 34 do capítulo 16, você vai ver que as palavras lei, mandamento e estatuto são repetidas, o padrão se mantém. Olhe, depois que eu salvo vocês, me obedeçam. Eu salvei vocês para que vocês sejam obedientes a mim. Eu não salvo vocês porque vocês são desobedientes. Eu salvo um bando de povo reclamão. Mas eu salvo vocês. Então, o versículo 4 até fala: eu vou colocar à prova vocês diante do maná. E aí então chegamos ao ápice no capítulo 17. Por que o ápice? Porque o padrão aparentemente se mantém. Um problema. Agora a ausência de água. Águas amargas, ausência de comida, de pão, e agora a ausência de água, o elemento básico para a vida. Não tinha água. Só que você veja a ideia de clímax, quando você vê aí no versículo 2, que uma palavra é muito bem escrita, é a palavra contender. Você veja aí que Moisés não utiliza a palavra murmurar, ele poderia muito bem, tanto que ele usa mais embaixo, o povo murmura, mas a palavra contender aqui é uma palavra que na Bíblia ela só tem um uso, o uso jurídico e legal. Essa palavra contender, ela é usada apenas em situações de tribunal, de julgamento. Aí você começa a perceber que o capítulo 17 ele é construído quase que no início de uma forma irônica. Ou seja, o problema, o povo reage murmurando, o povo é salvo, o povo é dado a lei, ou seja, olha, me obedeçam, me obedeçam, me obedeçam, mas o povo se acha no direito de colocar Deus diante do julgamento. Rapaz, porque eu estou sem água, eu vou processar você, Deus. Se a gente fosse fazer uma paráfrase, é literalmente isso que o povo está fazendo. Pois Deus, eu vou lhe processar, porque você me trouxe para um lugar, você me libertou, e agora eu não tenho que beber água, pois eu vou jogar ao Senhor nas pequenas causas. Ou seja, um povo que foi liberto pela graça, se vê no direito de colocar Deus diante do tribunal.
Não, nossa reclamação é legítima. E aí na solução é porque nós sabemos o final da história. Mas tente não imaginar o final da história. Quando o povo reclama, contende, tenta processar Deus de forma legal. E Moisés, Senhor, o que eu faço? E você vê veja que Moisés entende o contexto legal, que no versículo 4 ele já fala a pena de morte. Só me resta apedrejar-me. Você veja que o próprio Moisés entende que a situação agora está num nível de execução, de desobediência legal. Só me resta apedrejar-me. E aí Deus então instaura um tribunal. Como assim? Veja, no versículo 5, ele pega e diz assim: passa diante do povo e toma contigo algum dos anciãos. Esse era o padrão que os julgamentos eram feitos em Israel. O julgamento não era feito apenas diante de Moisés, mas diante de Moisés e diante dos anciãos. Então, os capítulos 15, 16 e 17 de Êxodo, eles acabam funcionando como um resumo do que vai acontecer na lei sendo entregue mais na frente. Você vê então, pois tá. Então, Deus fala, pois eu vou preparar o julgamento. Leva os anciãos. E aí, meus irmãos, aí vem a grande figura. Porque ele pega e diz assim: leva contigo na mão o bordão com que feriste o rio e vai. Meus irmãos, aquele bordão é um bordão de Moisés que ele só tem duas perspectivas de ser enxergado. Se você estava do lado dos egípcios, era julgamento. Se você estava do lado de Israel, era salvação. Só que não existe salvação sem julgamento. Não há. Tanto que esse é um livro, nome de um livro de uma grande teologia bíblica que eu comecei a ler, muito grande, só li algumas partes, chamada de Salvação através do Julgamento. É um autor que ele entende que esse assunto une toda a Bíblia. Tão sério que é, que Deus só salva através do julgamento, que une toda a Escritura. É a linha que está em toda a Escritura. Então, quando Deus fala, pega o bordão, meus irmãos, se eu fosse de Israel, olhando aquela cena toda, eu ia dizer: acabou. Eu sei o que esse bordão faz. Esse bordão derrama sangue. Só que não tem egípcio aqui. Só tem a gente. Esse bordão derrama sangue. Esse bordão é um ato de julgamento de Deus, só que não tem outra nação, não tem outras pessoas, só tem a nação de Israel. Esse bordão vai cair na nossa cabeça. Se fosse ilustrar com uma cena que talvez muitos de vocês viveram, e eu espero que seus filhos também vivam, apesar da lei brasileira agora tentar dizer que não, é quando seu filho ou você já desobedeceu bastante seu pai, e aí seu pai, sem falar nada, vai para o quarto, pega o bom e velho cinturão e leva você para o quarto para conversar, sem dizer uma palavra. Que criança olharia para aquele cinturão e diria: eita, papai quer conversar comigo? Olharíamos diretamente para o cinturão e sabia: julgamento é iminente. E eu vou sentir cada parte dele. Então o capítulo 17 é esse clímax, porque ele sai de uma esfera de simplesmente reclamações e vai para uma esfera de julgamento. Contenda, processo, os anciãos como testemunha, a arma de execução do julgamento. Só que aí vem a graça. Porque aquele bordão que deveria recair sobre a cabeça do povo, aquele bordão a qual Moisés deveria ferir o solo, provavelmente para que se abrisse e aquele povo fosse consumido, o próprio Deus pega e diz assim, no versículo 6: eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe,
ferirás a rocha. Meus irmãos, e a ideia de diante de ti não é a ideia de que simplesmente Deus está na frente, mas é a ideia de que Deus está cobrindo a rocha. Tanto que a palavra diante de ti é a mesma expressão utilizada lá em Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. É a mesma palavra sobre. Então, o que Deus mostra para aquele povo? O que Deus fala para Moisés? Olha, esse é um contexto de julgamento mesmo. O que tinha que acontecer é isso, mas olha o que vai acontecer. Você vai pegar esse bordão, você vai pegar esse bordão de julgamento, você vai abordar esse bordão, e ele vai dizer especificamente qual julgamento ele aplicou que transformou o rio em sangue. O rio Nilo, que era a origem da vida, um dos deuses principais do Egito, em que a vida se transformou em morte. Deus fala: você vai pegar esse bordão que julgou o rio, e você vai julgar a mim. Veja como isso é incrível. Você não vai ferir esse povo, nem simplesmente ferir uma rocha. Você vai ferir a mim. Eu vou estar diante da rocha. O bordão não vai recair sobre o povo, o bordão vai recair sobre a mim. Você vai me ferir, Moisés. E aí você vê a doce troca, que aquele bordão que transformou a vida em sangue, no caso do Nilo, quando se aplica a Deus, quando aquele bordão fere Deus, ao invés de sair sangue, sai água, sai vida. O julgamento que deveria ser sobre o povo para trazer morte, é o julgamento que recai sobre a rocha, para que aquele povo, ao invés de ser julgado, receba vida. E aí, você vê o versículo 7, quando vai dizer: e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Aquele lugar ficou conhecido como lugar de julgamento. Mas veja quem foi julgado. E para você não ter dúvida de quem foi julgado ali, abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios capítulo 10. Aí antes que você pense assim: pastor, eu já estou cheirando aí que o senhor quer pular para Cristo, e isso aí me cheira a alegoria que eu aprendi com o pastor Alain. Veja 1 Coríntios capítulo 10, por favor. E preste atenção na sequência de eventos em que o apóstolo Paulo relata. 1 Coríntios 10, versículos de 1 a 4. Veja a sequência de eventos que ele vai dizer aí. Ora, irmãos, não... 1 Coríntios 10, 1 a 4. Depois pode voltar para o texto do Êxodo. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Êxodo capítulo 15. Veja os eventos agora, a cronologia. Passaram pelo mar, capítulo 15. E tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, capítulo 15. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, capítulo 16. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era quem? Cristo. Veja que o apóstolo Paulo segue a sequência dos eventos, capítulo 15, 16 e 17, para mostrar o ápice da história, em que uma nação desobediente e que deveria ser julgada, de uma nação que se acha no direito de processar o próprio Deus. Nós temos direito. O Deus de todo o universo, aquele Deus que os libertou pela graça, não pela lei, é aquele Deus que fala: pois eu vou mostrar então qual é o peso da lei, porque eu vou ser julgado no lugar de vocês. Porque eu vou ser morto. Entendendo que aquela rocha era Cristo, e nós percebemos como a graça e a verdade do Evangelho não são verdades exclusivas do Novo Testamento, mas como o povo já devia entender isso, que ali, naquele lugar de morte,
vida foi dada. Porque a rocha não era ninguém menos do que o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Porque a rocha era Cristo. Para que aquele povo pudesse ver que Deus ele serve. Porque se fosse qualquer outro deus dos egípcios, como eles aprenderam, eles tinham mais era que sacrificar, eles tinham mais era que construir pirâmides, eles tinham mais é que está aqui, ó, leve meu próprio filho e agora me dê uma boa seara. E quando eles olham aquela cena, o que eles deveriam ver, falar assim: como meu Deus é diferente, como eu tenho um Deus que não exige de mim, mas pelo contrário, como eu tenho um Deus que derrama sangue por mim, como um Deus que é ferido pela minha desobediência, pelo meu pecado, pela minha ingratidão. Como eu tenho um Deus que é único em nenhuma religião. Se você entrou aqui hoje pela primeira vez com o seu catolicismo, umbandismo, budismo, espiritismo, ou Deus que você acreditar, nenhum outro Deus fez isso por você. Nenhuma religião prega isso. Absolutamente nenhuma. Todas dizem: faça isso, obedeça, deixe de fazer isso, não faça aquilo. Enquanto um povo desobediente, reclamão, murmurador, encontra um Deus que dá sangue por eles. E diante disso eu gostaria de propor apenas algumas aplicações práticas de como essa visão deve refletir na sua vida. A primeira é exatamente essa que eu acabei de falar. Será que realmente você entende o que significa ser um servo do Senhor? Como eu falei para os jovens hoje, você já percebeu que quando acontece um sofrimento na sua vida, você automaticamente questiona: por que Deus? Como pode? Por que matou fulano e não matou cicrano? Porque é ele que está doente e não ela. Como uma pessoa que eu conversei essa semana, preocupada com o sogro dela, por assim dizer. E a primeira coisa que ela me disse foi: por que Deus permite que meu sogro tenha câncer? Só que ela tinha tanto medo do câncer, que ela nem falava a palavra câncer, ela falava aquela doença com C. Tanto que no início eu falei doença com C, eu vou lá, cachumba, coqueluche, aí diz: não, nada disso, pelo que eu entendo, mata. Não, deve ser câncer. Ela não falou nenhuma vez, em 1h30 de conversa, ela não falou a palavra câncer. Eu falava o tempo todo, mas ela não falou nenhuma vez. E tanto medo daquela doença que ela tinha. E aí a primeira coisa que ela fez, ela disse: pastor, porque esse homem que é um homem de interior, um homem que vive de subsistência, que não tem salário, que não tem nada, porque Deus dá uma doença dessa para ele, enquanto tem tanto bandido solto por aí. Foi o primeiro raciocínio dela. Tanta gente na cadeia, tanto assassino por aí, vivendo até os 80 anos, porque Deus não bota um câncer na vida dele. E aí eu disse: não sei. Eu não sei. Na nossa lógica, realmente seria melhor se fosse assim, mas o que eu sei é de uma coisa: se o que define a vida dele, como define a sua vida, é o sofrimento, é porque vocês não estão entendendo realmente o que Deus fez e sofreu por você. De que aquele povo já havia sido liberto, eles já estavam soltos, eles estavam livres para cultuar a Deus, e mais do que isso, eles estavam livres das amarras espirituais, não apenas dos grilhões físicos, mas sobre a opressão idólatra do Egito, sem poder adorar verdadeiramente o único Deus. E agora aquele povo liberto reclama porque não tem pão, reclama porque não tem água, enquanto eles têm um manjar espiritual, enquanto eles têm o próprio Deus que os cobre de dia, que os ilumina à noite, que os liberta no meio do mar.
diante da sua salvação, do que é que você vai reclamar? Diante daquilo do que Cristo fez por você, de derramar sangue, para não derramar o seu, porque derramar do seu geraria apenas morte, mas o dele, assim como a água, gera vida, e esta em abundância. Diante disso, por que você se queixa de qualquer coisa? Porque você vai se queixar do seu salário, porque você vai se queixar da sua posição social, porque você se queixa do seu apartamento, porque você se queixa do seu carro. Enquanto em Cristo a esperança que nós temos é de que os nossos bens um dia vão embora. De que os nossos filhos e os nossos pais um dia vão embora. Por mais que nós gostaríamos de tê-los eternamente, mas um dia eles vão. E é apenas quando nós entendemos que por aquilo que Cristo fez por você, pelo tamanho daquilo que Deus é, do sacrifício que Ele fez por você, é que você pode ter perspectiva para tudo nessa vida. É para que você possa ter a perspectiva de que eu não simplesmente quero que o meu filho viva 80 anos, e eu estar vivo ainda para vê-lo chegar lá. Eu gostaria, óbvio, que gostaria de ser como minha avó, de ver o bisneto. É óbvio que eu gostaria. Mas o que eu, pelo menos, tento me preparar, e preparar o meu filho, é aquilo que eu digo a vocês, pais, em específico agora. Um dia, vocês vão deixar de ser pai de seus filhos, filhos de vocês. Um dia, seus filhos vão embora, ou vocês vão embora. Um dia, um dos dois vai morrer. O que eu tento mostrar para o meu filho, e é a minha alegria e o meu consolo, que quando nós entendemos o que Cristo fez, que aquela rocha que traz vida, me permite pensar de que a minha morte, ou a morte do meu filho, um dia, só vai para fazer me lembrar de que um dia nós dois estaremos no céu e eu vou poder ter o privilégio de não olhar para o meu filho e dizer assim, venha meu filho, mas dizer, venha meu irmão. Que os vínculos da cruz, da vida e abundância que nós temos, nos faz olhar para o lado e entender quando fala assim, bom dia meu irmão, você está falando num termo que você vai usar durante toda a eternidade. Às vezes a gente não para nem para pensar nisso, vira um bordão gospel, meu irmão, se acostume com isso. Porque você não vai ter filho, pai, mãe, tio, tia, sobrinho nos céus, mas seremos todos filhos do mesmo Senhor por aquilo que Cristo a rocha fez por nós. Irmãos, para que você, pai, se empenhe a criar o seu filho, não para ser um bom profissional, que ele seja. Não tem absolutamente nada de errado você desejar isso para ele. Mas me parece que hoje a agonia dos pais e a pressão é você tem que ser um bom médico, você tem que ser um bom engenheiro, você tem que fazer isso da vida, você tem que ganhar dinheiro, você tem que estudar a melhor escola, você tem que fazer isso, você tal. E a salvação do seu filho fica automaticamente em segundo plano. Pois um dia o seu filho vai ser igualzinho a este povo. Meu salário não é o suficiente, pai, eu tenho que faltar à igreja para poder estudar mais para o concurso. Olha, pai, o senhor mandou eu ser um bom profissional, hoje eu trabalho em escala de plantão de domingo, não venho mais para a igreja. Por aquilo que Cristo fez por nós, nós podemos entender que a nossa vida é uma vida de desobediência mesmo, que nós queremos é a nossa vontade, que a gente prefere a escravidão. A gente prefere baixar a cabeça para o pecado, deixar que ele destrua a nossa identidade, e Cristo fala, não. Olhe para o que eu fiz por você.
para que você não reclame, para que você deseje coisas além. E aí a segunda aplicação, para que você possa olhar para a lei do Senhor agora com outros olhos, enquanto você vê por aí mais gente se levantando cada dia para dizer assim: olha como a lei não presta, olha como a lei do Senhor agora é uma coisa datada, nós temos que inventar coisas novas. Enquanto esse texto afirma a validade da lei, porque sem a lei não haveria aquela condenação legal, e sem a condenação legal não há salvação legal. Se Cristo não foi julgado, nós não fomos salvos. Para que você possa olhar para a lei do Senhor e falar assim: Senhor, obrigado pela tua lei, obrigado porque eu sei até mesmo que eu não vou nem conseguir obedecê-la por completo até o final da minha vida, mas eu sei que eu tive um Cristo que obedeceu ela ativamente até o final, foi morto porque eu desobedeci, para que agora eu possa ter um exemplo e substituição para amar e obedecer a tua lei, para que eu possa ensinar essa lei aos meus filhos, para que eu possa viver ela muito mais do que a minha lei, para que a vontade dela seja maior do que a minha, para que você não diga como eu confrontei certa feita uma pessoa no aconselhamento e disse: mas por que você faz isso? E ela disse, essa pessoa: pastor, não tem como ser crente 24 horas por dia? Aí eu disse: é muito fácil ser crente dormindo, né? Nessas horas ser crente que é uma beleza, sonha com todos os anjos. Mas não. Quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos que a lei do Senhor é válida para mostrar os caminhos que nós devemos andar. E por entender de que a lei, o julgamento já foi aplicado, para que nós devemos obedecer à lei, não com medo da vara, mas por agradecimento por aquilo que Cristo fez por você. Para que você entenda que foi a sua desobediência que é aquela rocha, que Cristo foi ferido naquela cruz. E aí você entende por que Moisés não entrou na terra prometida. Porque quando Deus disse: fala a rocha, e Moisés feriu, é como se Moisés estivesse crucificando a Cristo de novo, e uma vez só bastava. E aí você entende que o pecado de Moisés foi altamente grave. Não precisamos de 2 sacrifícios, um só. Nós precisamos entender esse sacrifício para que possamos obedecer a Cristo, para que possamos obedecer a sua lei, para que possamos amar a sua lei. E para que acima de tudo, e aí eu concluo, como nós temos essa rocha, essa fonte inesgotável de sustento em nosso deserto. Para isso me vale de um exemplo bíblico. Olhe para a história de Jó. Quando você vê a história de Jó, eu até costumo dizer que o livro de Jó, a gente só sabe o primeiro capítulo e o último, né? Que acontece a desgraça do primeiro capítulo e a salvação do final. Mas eu recomendo você ler Jó inteira. E você vai perceber que Jó, ele tinha sim seu pecado. No meio do livro fica claro o quanto ele achava que ele deveria ser julgado por aquilo que ele fez. Ele: como eu gostaria de chegar diante do Senhor e abrir os meus argumentos. Deixa eu provar porque eu não mereço passar por esse julgamento. Ou seja, Jó acabou agindo igualzinho a esse povo. Aí quando Deus aparece e diz: você quer um julgamento? Pois tome. A clássica frase de Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, não foi dita quando Jó teve tudo de volta. Foi dito quando ele ainda estava na miséria. Foi dito quando ele ainda estava doente. Foi dito quando ele ainda estava abandonado pela sua família. Foi dito quando seus filhos estavam mortos. Foi dito quando seus amigos estavam dizendo: você é um pecador miserável. Foi dito quando ele estava ainda com sarna dos pés à cabeça e com bolhas. Foi nesse contexto que Jó disse: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. O Senhor é o meu consolo, mesmo que eu esteja desse jeito. Eu entendo agora quem o Senhor é, eu entendo agora o que o Senhor fez, eu não preciso de mais nada.
Não importa se essa doença me consuma, não importa se minha família me abandona, eu tenho o Senhor. Qual é a sua possessão mais querida? Qual é a sua fonte inesgotável de sustento? E você já percebeu que você corre para aquilo que você mais ama? E em momentos de estresse, você tenta se aliviar com isso? E é por isso que muitos jovens, por exemplo, talvez até adultos, dada a estatística moderna, encontram conforto em pornografia. E dados estados no Instituto dos Estados Unidos vão dizer que qual é o momento em que as pessoas mais olham pornografias, e lá mais de 60% quando eu estou estressado. Quando eu estou estressado, eu quero encontrar um alívio. Talvez no seu caso seja pornografia, talvez no seu caso seja um remédio. Talvez no seu caso seja comida. Talvez no seu caso seja as drogas. Talvez no seu caso seja sua mulher, seu marido. E se não encontrar ela ali, se não encontrar ele aqui, você fica louco. Você tem uma rocha incessante saindo água para confortar você em qualquer situação. Você teve um Cristo que no Getsemane disse: Senhor, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. E como já disse Edward Lane, ele falou: em nenhum momento da história um homem foi tão abandonado por Deus, mas estava no centro da sua vontade. A doce ironia do que Cristo fez. Abandonado cosmicamente pelo Pai, mas ainda assim no centro da vontade dele. Este é o nosso Salvador. Este é o nosso consolo, esta é a nossa água, Ele é o nosso pão, Ele é o nosso julgamento, Ele é a nossa vitória, Ele é a nossa definição. É assim que você enxerga a rocha, é assim que você enxerga Cristo. Ou sua rocha é como a daqueles homens: panela, pão, site, dinheiro, drogas. Encontre conforto na rocha, naquele que foi julgado por você, para que assim você tenha vida e a tenha em abundância. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é a rocha, mas ninguém é. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é que foi julgado em nosso lugar. Nós que nos achamos o direito legal de reclamar contra o Senhor nos humilha quando mostra: realmente vocês deveriam ser julgados, mas olha, eu vou ser julgado por vocês, por amor a vocês. Muito obrigado, Senhor, pelo nosso Salvador Cristo. Que Ele realmente possa consolar cada um aqui, começar em mim, que eu encontre consolo no Senhor. Que eu realmente possa entender quem o Senhor é, o que o Senhor fez, para que eu possa entender e amar ainda mais a Tua lei, para que eu possa obedecê-la com ainda mais amor e carinho, por entender, porque eu a desobedeci, foi que a rocha foi ferida, foi porque o Cristo foi crucificado. Muito obrigado, Senhor, porque não somos merecedores disso, nós somos reclamões, nós somos assassinos, nós somos ladrões, nós somos pornógrafos, nós somos desobedientes. Nós temos a luxúria, a cobiça em nosso coração, a vaidade, a autopiedade, a autojustiça. Nós somos pessoas que merecemos a vara e o cajado o tempo todo na nossa cabeça, mas o Senhor carregou sobre si as nossas dores, o nosso pecado. Obrigado, Senhor, porque essas verdades presentes desde o Antigo Testamento mostram que nós somos salvos pela graça, por aquilo que o Senhor fez, não por aquilo que nós fazemos. Então nos ajuda a deleitar cada vez mais nisso. Abençoe, eu te peço, Deus, esta igreja poderosamente, para que ela possa continuar sendo sal e luz neste mundo tenebroso.
e em Cristo Jesus, nosso Senhor, nossa rocha ferida, que vive e reina para todo sempre, nós oramos. Amém.